1500 jabe Juruacuiri Omaen jabe Geta Orequai. Eta Imanguaré Oguereco Oiquawa Omombe Uama. A Eguibe a Impebe Onyembombe U Etava Quere Oicha colonizadores. A Eguibe a Impebe Onyembombe U Quere Oicharam. A Ima Romombe Uta Ima Anandu Roguerecoa Pendewipe Pendequere Piquama. Um momento histórico, né, que para o não indígena ele vê como uma descoberta, né? Para nós indígenas, a gente vê como o momento da invasão, né? A invasão do território dos povos indígenas das Américas pelos europeus, né? Que hoje são ditos conquistadores, né? Então, para nós, a sabedoria ela tem uma característica diferente do não indígena. Porque se hoje se fala em descobrimento, se hoje se fala em Pedro Álvares Cabral, não se fala a história contada, se fala a história escrita. Então, na escritura, quando escreveram a história do Brasil, o índio não fez parte dessa escritura. Não foi o índio que escreveu a sua história, foi o branco não indígena que escreveu a história que ele achou melhor contar. Então, nesse sentido, nós, povos indígenas, temos uma forma de ter a nossa sabedoria que é aprendendo, ouvindo, tendo essa atenção de conhecer, de ouvir os mais antigos. Essa história que vale, é a contada pelas pessoas. Os aldeamentos no Brasil, né, começaram de forma abrupta. A ideia de aldeamento era justamente trazer o índio para a civilização, né, civilizá-los, depois da catequese, claro, que era para dar almas, né. Então, como os indígenas não falavam português, então a ideia era primeiro catequizá-los, né, tiveram que ser muito sacrificados, né, não só para deixar de falar a língua materna, como também para servir de exemplo aos outros e serem obedientes, né? Então não foi um aldeamento assim tão civilizador como se coloca na história, né? Existe um outro lado da história que não é contado ou que é negligenciado. Então essa coisa de enaltecer os indígenas trabalhadores ou depois para justificar as ações, dizer que os indígenas eram preguiçosos, eram silvícolas. Então isso foi severamente trabalhado pela dominação do Estado brasileiro. Aqueles que sobreviveram, que ainda tinham seu domínio da língua materna, suas práticas culturais, teve que se incorporar à nova roupagem política. O Marechal Rondon ele tinha esse modelo de vida que era o indígena ser integrado à sociedade, né? Se transformasse no brasileiro.
nós vivemos um período de muita violência contra o nosso povo, né? O não indígena sempre expulsando a gente do nosso território. Os guaranis sempre se locomoveram, né? Tiveram sua migração tradicional, né? Que isso faz parte da nossa cultura. O território vasto da migração, das caminhadas, né? Com a invasão, esse território ficou cada vez mais difícil da gente conseguir manter essa cultura. Mas o Marechal Rondon, ele ajudou a definir, né, os espaços onde os guaranis caminhavam para que fossem constituídas essas terras. Mas por conta desse modelo, né, e a criação até do SPI, Serviço de Proteção ao Índio, né, que foi criado pelo Marechal Rondon, acabou sendo apropriado de uma forma muito oportunista, né, pelos militares brasileiros. Então foi o SPI também que contribuiu para que houvesse muitas atrocidades, porque o indígena era visto como incapaz, o indígena era visto como não dono de direito, ele não podia se representar como indígena. E nessa do não indígena falar por nós, povos indígenas, eles que negociavam o nosso território, né, negociavam a saída, tiravam os indígenas dos seus territórios, para que entregasse para o Estado brasileiro. Então isso foi um processo muito triste da história brasileira, quando se cria um serviço de proteção ao índio e esse próprio SPI age dessa forma, entregando a terra indígena para o Estado brasileiro e acabando com territórios originários, né, de muitos povos indígenas que hoje lutam o reconhecimento da dívida histórica do Brasil com relação aos esbulhos dos territórios indígenas. A primeira Constituição Federal Brasileira, ela não mencionou sequer a existência dos povos indígenas no Brasil. Só em 1934 que a Constituição começa a mencionar a existência dos povos indígenas e coloca algum direito de indígena dentro da Constituição. O que diz a Constituição é que o indígena tinha como direito a integração, nada mais do que isso. Getúlio Vargas leva a civilização ao Brasil Central. Sobrevoando as zonas dos índios chavantes, ele examina o local onde se fixou a primeira povoação, entre os rios da Morte e das Garças. Então, para nós, povos indígenas, quando entramos para a Constituição Federal Brasileira, o texto dizia que caberia a integração, ou seja, o Estado brasileiro ia criar formas de integrar o indígena à sociedade nacional. Então, esse foi um período de 1934 até 1988 em que o indígena sofreu com essa ação do Estado da integração. O modelo desenvolvimentista do período da ditadura militar foi onde houveram as atrocidades tão cruéis quanto o período da invasão. A revolução chega à selva. Cada árvore que tomba escreve uma história bem diferente das que povoavam a terra dos sacis pererês, iaras e cobras grandes. Na arrancada do trator, apaga-se a lenda que some, envolta numa outra magia, a magia do desenvolvimento. É a nova Amazônia que surge, fazendo nascer de seu ventre verde a Transamazônica. Então esse modelo era colocado em prática com a violência. Então foi aí que milhares de indígenas foram assassinados. A figura das lideranças indígenas, dos caciques indígenas, dos representantes indígenas eram assassinados, eram torturados, eram presos. No Brasil existiam cadeias para indígenas, né, no período da ditadura militar. Se fala na morte de vários brasileiros que lutaram pela liberdade do país, mas não se fala milhares de indígenas que foram exterminados na Amazônia com bomba, com tiros de metralhadora, com todo tipo de atrocidade e nunca foram sequer registrados, né, essas atrocidades. Então a ditadura militar foi um processo em que para o não indígena ficou identificado como golpe militar,
mas que para nós foi mais uma continuidade de atrocidades e violência contra o nosso direito. Esse modelo integracionista de não reconhecer o território indígena para que o indígena perdesse a sua identidade cultural, ainda hoje é colocado em prática pelo governo dito democrático. Somente em 1988, na última Constituição Federal Brasileira, é que o Estado reconhece o direito indígena de ser indígena, com a sua cultura e o seu território. Então a Constituição Federal Brasileira de 88, ela marca um período na história do Brasil onde o indígena começa a ter autonomia da sua fala, ou seja, ela põe fim à tutela, no artigo 232, do Estado não mais tutelar os povos indígenas e o indígena ser dono de seu direito, de poder falar, né, de ser reconhecido como detentor de direito. Então, a Constituição de 88, ela prevê a demarcação de terra, ela prevê o reconhecimento da dívida do Brasil com relação aos povos indígenas e garante o direito indígena de reproduzir a sua língua, a sua cultura, a sua forma tradicional de vida. O modelo de exploração dos recursos naturais, ele é colocado em prática ainda nos dias atuais. O Congresso Nacional, hoje, nos dias de hoje, é composto majoritariamente por uma maioria ruralista. São os responsáveis por projetos de lei que tentam de acabar com o direito conquistado dos povos indígenas de ter os seus territórios, né, e de ter a sua liberdade. Então, infelizmente, para nós, esquerda e direita não representa avanço, não representa mudança na forma que nós somos tratados ou da forma que nós conversamos ou dialogamos. Não há diálogo, não há acordo, não há respeito. Há a Constituição Federal, que reconhece e respeita, mas há pessoas que não respeitam a sua própria legislação. E são essas pessoas que constituem tanto a esquerda quanto a direita brasileira, que infelizmente, por mais que fossem governos socialistas, democráticos, ditos democráticos, esse modelo de democracia nunca foi respeitoso com nossos povos indígenas. Só tivemos golpes, né? A história mostra uma coisa que não foi contada conosco. Não houve participação de indígenas nessa história para contar a nossa versão. A participação que se tem, as imagens que se tem, que foi colocado para justificar a matança. Selvagens, bárbaros, canibais, violentos, preguiçosos. E, na verdade, em nenhum momento, nenhuma dessas pesquisas voltou para os povos indígenas para saber, é isso? A natureza, ela é muito perfeita. E se você cortar uma árvore e você deixar a raiz dela no fundo da terra, aquela árvore vai brotar e vai nascer de novo. Eles podem ter cortado as folhas, ter cortado os galhos, pode ter cortado até o tronco da nossa árvore, mas a raiz está viva. Nós somos a raiz da história. Então nós, como a raiz, nós vamos sempre brotar com uma força nova e com uma vida nova. Porque é assim que foram no passado nossos avós e é assim que nós somos hoje. A raiz que continua viva, brotando dessa terra que é sagrada.
não